Concepção Imaculada? Maria Virgem? Isso é fantasia e palavras ao vento. Veja bem, os evangelhos do Novo Testamento são escritos de maneira que não é comum em nenhum outro tipo de literatura. Entretanto, seu método de construção não foi acidental, pois eles tinham um propósito específico e não pretendiam relatar fatos históricos. O objetivo dos evangelhos era transmitir uma mensagem evangélica, trazer boas novas. O evangelho original de Marcos foi escrito em Roma, por volta de 66 d.C. Clemente de Alexandria, o clérigo do século II, confirmou que ele fora divulgado numa época em que os judeus da Judeia se revoltaram contra a ocupação romana e estavam sendo crucificados aos milhares. O autor do Evangelho, portanto, obviamente se preocupava com a própria segurança e não podia apresentar um documento que fosse abertamente anti-romano. Sua missão era espalhar as boas novas, não criar motivo para a condenação delas. O Evangelho de Marcos era uma mensagem de apoio fraterno, uma proposta de salvação independente para aqueles que viviam sob o jugo do domínio sufocante de Roma. Tal previsão de liberdade tranquilizava o espírito das pessoas e aliviava parte da pressão dos governantes, cuja subjugação era sentida em todo o império. Subsequentemente, o Evangelho de Marcos se tornou uma fonte de referência para os evangelhos de Mateus e Lucas, cujos autores se estenderam bem mais no tema. Por esse motivo, os três são conhecidos juntamente com os evangelhos sinópticos, embora se contradigam em alguns aspectos. O Evangelho de João difere dos outros em conteúdo, estilo e conceito, sendo influenciado pelas tradições de uma seita comunitária específica. Ele não é, portanto, nem um pouco ingênuo em seu relato da história de Jesus e, consequentemente, teve seus seguidores, que preservavam a distinção entre ele e os evangelhos sinópticos. João também incluiu inúmeros pequenos detalhes que não aparecem em outros lugares. Um fator que levou muitos estudiosos a concluir que é um testemunho mais apurado, em termos gerais. O primeiro evangelho publicado, o de Marcos, não menciona a concepção imaculada. Os evangelhos de Mateus e Lucas a destacam com variado grau de ênfase, mas a concepção é totalmente ignorada em João. No passado como agora, os clérigos estudiosos e professores lidavam com a dificuldade de analisar o material variante, o que resultou em escolhas de crenças baseadas num grupo de documentos, que são muito vagos em determinadas partes. Consequentemente, alguns pedaços foram extraídos de cada evangelho, a ponto de se criar um pseudo-evangelho totalmente novo. Aos estudantes se diz simplesmente que a Bíblia diz isso, ou a Bíblia diz aquilo. Para estudar a concepção imaculada, os estudantes da Bíblia são instruídos a procurar Mateus e Lucas. Quanto a outros aspectos, a instrução é que se recorra ao Evangelho ou aos Evangelhos respectivos, como se todos fossem capítulos constituintes da mesma obra geral, quando na verdade não são. Com o passar dos séculos, várias especulações sobre conteúdo bíblico se tornaram interpretações, sendo estabelecidas como dogmas pela Igreja. As doutrinas emergentes foram integradas à sociedade, como se fossem fatos positivos. Alunos em escolas e igrejas raramente aprendem que Mateus dizia que Maria era virgem, mas Marcos não, ou que Lucas menciona a manjedoura onde Jesus foi colocado, enquanto os outros evangelhos não. Ou ainda que nenhum dos evangelhos faz a mais vaga referência a um estábulo, que se tornou parte integrante da tradição popular. O ensinamento seletivo dessa espécie não se aplica só na atividade em Belém, mas a muitos incidentes na vida conhecida de Jesus. As crianças cristãs aprendem uma história sutilmente compilada, que extrai os traços mais interessantes de cada evangelho e os une em um único conto bem elaborado, que nunca foi escrito. O conceito da concepção imaculada ou do nascimento imaculado de Jesus é o verdadeiro âmago da tradição cristã ortodoxa. Mesmo assim, é mencionado apenas em 2 dos 4 evangelhos e em nenhum outro lugar no Novo Testamento.